Amigos e irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Leitura, Mateus capítulo 19, título, O Jovem Rico. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas, se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Bom, primeiramente Jesus Cristo disse, por que me perguntas sobre o que é bom? Em outras Bíblias, o jovem rico diz, bom mestre, e Jesus diz, por que me chamas de bom? Bom só é um, aquele que está no céu, meu Pai. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Essa passagem ela é uma passagem muito clara para as pessoas que querem herdar a vida eterna. No que diz respeito à salvação, à fé em Jesus e à obediência a Deus. Não que você tenha que guardar os mandamentos para ser salvo, mas se eu me considero uma pessoa chamada e escolhida por Deus, por Jesus Cristo, o natural é que por amor, por gratidão e obediência, eu procure guardar os mandamentos da lei de Deus, que são 10 mandamentos da lei de Deus. Muitos são os que dizem que você não tem que guardar os mandamentos da lei de Deus. Essas pessoas são aquelas que naquele dia dirão, Senhor, Senhor, mas eu não levei a tua palavra em teu nome, eu não curei, não fiz milagres. O Senhor lhes dirá, em verdade vos digo que eu nem vos conheço. Assim diz a palavra de Deus. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que a pessoa diz que você deve aceitar Jesus como Senhor e Salvador e crer, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele fala também que você tem que desobedecer a Deus. Como? Que você não deve guardar os mandamentos. Te ensina assim a crer e ao mesmo tempo não obedecer. E isso não te levará à vida eterna, pois várias passagens da Bíblia diz que você tem que crer e, depois de crer, fazer as obras, porque um é mediante ao outro. Como eu falei em versículos, em passagens bíblicas anteriores, em Tiago, capítulo 3, eu acho, se eu não me engano, tem ali várias passagens, Tiago falando sobre a fé, que a fé sem obras é morta, assim como o corpo sem o espírito está morto. Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque. E um exemplo está em Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, se eu não me engano, quando Tiago diz assim, crês tu que há só um Deus? Fazes muito bem. Os demônios também creem e estremecem. Então perceba, para aquelas pessoas que dizem que basta você crer em Jesus Cristo e será salvo, eis aqui um capítulo, um versículo, que diz exatamente o contrário. Por quê? Porque os demônios também creem e tremem, ao contrário de muitos homens que não tremem diante de Deus. E a palavra diz que esses demônios eles não serão salvos. Porque se eles creem em Deus, eles creem, mas eles não fazem as obras de Deus. Então, amigos, os demônios creem em Deus, acreditam, creem que há só Ele, diferente de muitos outros que creem em Deus, mas acabam cultuando outros deuses. Esses demônios não são salvos porque eles não fazem a obra de Deus. E foi justamente por não fazer a obra, transgredindo assim o mandamento de Deus, que esses demônios foram expulsos do céu à terra. Então, amigos, a fé é mediante as obras, um mediante o outro. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que a fé do ser humano é muito pouca. Ele compara até em uma passagem bíblica, ele falando aos discípulos, ele diz, se a vossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês dariam ordem a essa árvore
que ela se levantasse daqui, fosse se plantar no mar, e ele iria. Então ele mesmo diz, em outras passagens também, ele fala: quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Bom, isso é uma pergunta para que você e eu responda, né? Então, meus amigos, como a palavra de Deus diz, entrai pela porta estreita, tome sua cruz e siga-me. Não entre pela porta larga, se afaste do que é mundano. Mas o que é ser mundano? Amigos, tudo que não é relacionado a Deus é mundano. Quando você for fazer algo, pense consigo mesmo: peraí, isso é de Deus? Não. Então é mundano. Eu vou jogar sinuca. O Senhor inventou o jogo? Não. Isso não é de Deus. Eu vou beber. Quantos litros de pioca, cerveja o Senhor inventou, construiu, sei lá? Nenhum. Não é de Deus. Eu vou a uma festa. Vem cá. O meu Senhor toca guitarra, bateria, cantor? Não. Isso não é de Deus. Isso é mundano. Se afastai do que é mundano. Entrai pela porta estreita. Tome sua cruz e siga a Jesus Cristo. Continuando. Vou ler aqui de novo o versículo 16. Aproximou-se dele um jovem rico, e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe diz: Tenho obedecido a tudo isso, que me faltas ainda? Então o jovem, no versículo 20, disse: Tenho obedecido a tudo isso, que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Meus amigos, nessa passagem você pode estar até interpretando ela mal assim nesse momento. Do tipo, quer dizer que eu tenho que ser pobre para seguir a Jesus Cristo? Não é isso que Jesus quer dizer, porque em outras passagens bíblicas ele adverte, ele dá conselho aos ricos. E muitos conselhos aos ricos, que também herdarão a vida eterna. Mas, meus amigos, entendam que há pessoas soberbas, orgulhosas, e Jesus Cristo, sendo como Deus, ele conhece o coração humano. Ele sabe que um homem rico, ele prefere suas riquezas do que a Deus. Ele é incapaz de se fazer dos seus bens por amor a Deus. E por essa razão Jesus disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tu tem, dá aos pobres, vem e me segue. Porque Jesus já sabia que ele não iria fazer isso. Jesus, sendo como Deus, conhece os pensamentos humanos. Ele sabia que o jovem rico não iria fazer. Ele não consegue se desfazer dos seus bens por amor a Deus. O que dirá, amigos, se desfazer de sua própria vida por amor a Deus? Aí é que não se desfaz mesmo. Então Jesus, conhecendo-lhe o pensamento, o coração, sabe que o jovem rico ama mais o seu dinheiro, o seu poder ali, do que o próprio Senhor. E a passagem bíblica, as escrituras dizem que nós não podemos ter dois deuses. Não devemos ter dois senhores. Não se pode amar a Deus e o dinheiro. Entenderam? Nós não podemos amar a Deus e o dinheiro. Ou amaremos a um e odiaremos ao outro, ou vice-versa. Então, por essa razão, Jesus disse: vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me. E veja que o jovem disse ao Senhor que guardava todos os mandamentos. Ele obedecia desde há muito tempo. Mas
como a própria palavra de Deus diz, também esse é um ensinamento para nós. Ninguém é salvo por obras, pela lei. A lei não salva. Ele não teve ali, ele guardava a lei, mas ele não tem a fé em Deus. Percebe que o jovem rico não tem a fé em Deus. Quando Jesus Cristo falou, guarda os mandamentos, aí falou, não matarás, não adulterarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. Ele disse, mas tudo isso eu tenho guardado desde há muito tempo, desde minha infância. Mas, e a fé? Vai, vende tudo que tu tens e segue-me. Perder o que eu tenho para seguir Jesus Cristo? Não, aí eu preciso ter fé nisso. E eu não tenho. Então foi o que aconteceu. O jovem rico, pela fé, não se desfez dos seus bens. Continuando. Versículo 22. Mas, ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. Mas vejam, amigos, não é qualquer rico. Há pessoas ricas que são boas. Há pessoas ricas que têm um coração bom, que ajudam os necessitados. Há pessoas ricas que seguem a Deus, que ouvem a palavra de Deus, que escutam a palavra de Deus, que põem em prática a palavra de Deus. Essas, irmãos, não tem como se perder. Então, não é para generalizar, não são todos os ricos. Se fosse assim, quem é, por exemplo, hoje um fiel seguidor de Cristo, jamais iria querer ser rico, mesmo que Deus desse, não é? Mas a palavra de Deus diz que quando você se desfaz de alguma coisa por amor a Ele, você terá 100 vezes mais. Imagine você se o jovem rico vendesse tudo que tivesse ali por amor a Cristo, para seguir a Cristo, a palavra de Deus diz que ele teria 100 vezes mais. É uma questão de fé, é uma questão de acreditar. Se você tem fé e acredita, você é posto à prova. Quando você passa, no final você tem a sua recompensa por crer, por amar, por deixar sua própria vida por amor àquele que te criou e que tem todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Ou seja, nem o que o jovem rico tem é dele mesmo. Mas mesmo assim, achando que é dele, ele não teve a coragem de se desfazer por amor a Deus. Versículo 25. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram: quem, então, pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então veja você mesmo, entenda a leitura. Para os homens quererem entrar no reino do céu, de acordo com suas próprias vontades, é impossível. Mas quando o Senhor Jesus diz que para Deus é possível, ou seja, se você crer em Jesus, se você acredita em Deus, se por amor a Deus você se desfaz de qualquer coisa, de pai, de mãe, como a gente leu mais antes, seja qual for, por amor de Deus, você entrará no reino dos céus. É por isso que o Senhor diz, olha, isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. E se eu quero entrar no reino dos céus, se eu quero herdar a vida eterna, a quem que eu vou buscar? O que é de Deus ou o que é mundano? O que é mundano não me coloca nem sequer na porta do céu. Eu vou buscar a Deus, que tudo pode. E quando eu vou a Deus e eu me humilho e eu me entrego, eu estou seguindo aquele que é o dono da vida, o Criador de todas as coisas, inclusive de você e de mim. Então, para Deus tudo é possível. Então eu vou àquele que pode todas as coisas. Continuando no versículo 27. Tomando a palavra, Pedro lhe disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Então Jesus lhes disse: em verdade, digo a vós que me seguistes que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então percebam, amigos.
Pedro, com suas palavras, disse: eis que nós largamos tudo. Eles largaram tudo mesmo. Pai, mãe, irmãos, família, tudo. Nós largamos tudo e te seguimos. Que recompensa nós teremos? E veja a recompensa que Jesus Cristo está prometendo a eles. Porque ele diz: em verdade, digo a vocês, que vocês sentarão em 12 tronos para julgar as nações comigo. Percebeu que recompensa magnífica os discípulos de Cristo terão? Bom, continuando no versículo 29. E todo o que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Estão compreendendo a leitura? Amigos, se você larga e abandona o que você tem por amor a Deus, você receberá 100 vezes mais, diz a palavra de Deus, e ainda herdará a vida eterna. Amigos, na vida eterna, Deus é eterno, Deus não morre. E a promessa aqui é para você herdar a vida eterna, ou seja, você vai viver para sempre. Você não vai ficar preocupado com o dia de amanhã, se vai amanhecer vivo ou se vai amanhecer morto. Porque Deus está te garantindo a vida eterna. Quando você estiver na vida eterna, você vai olhar para trás e vai ver que 70, 80 anos que você viveu foi aí 70, 80 segundos. O que são, amigos? 70 anos para quem vive eternamente e nunca morre. Não é absolutamente nada. E tem pessoas que por causa de 70, 80, 100 anos de vida, vai perder a vida eterna. Continuando no versículo 30. Mas muitos dos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Mas o que quer dizer essa passagem? Está se tratando do reino de Deus, que ao entrar no reino de Deus, os primeiros serão os últimos e os últimos o primeiro. Como assim? Adianta sua Bíblia aí até o capítulo 21, Mateus, capítulo 21, e acompanhe comigo a leitura. Aqui, Jesus está falando aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Jesus contou-lhes: de que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: não quero. Mas, em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe, e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus. Ou seja, os publicanos e as meretrizes, ou seja, os mais pecadores, entrarão primeiro no reino de Deus do que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Aqueles que se diziam ser os doutores da lei, que queriam ser os primeiros. Jesus continua falando: João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Então, amigos, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Entenderam? Espero que sim. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo com mais uma leitura da Bíblia, se o Senhor Deus nos permitir.